Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, uma vez encerrada a análise da Grécia Antiga, com o sacrifício de Sócrates e a prova coletiva que a Grécia assumiu, vamos a Roma, onde sua fundação, nós comentamos na última reunião, né? Ela é salpicada de lendas e é muito interessante se formos estudar essa fundação e mesmo o desenvolvimento de todo o início da civilização romana. Ela é muito rica em informações, mas que aqui Emmanuel está resumindo de uma forma bem prática, para que a gente tenha sempre a noção do controle da espiritualidade sobre os rumos da civilização e de cada sociedade. Então, nós estamos falando algo em torno de 500 anos antes de Cristo, contemporâneos aos filósofos gregos, né? E a Roma Antiga ela era dividida basicamente nos patrícios e nos plebeus, né? Os patrícios são aqueles descendentes das famílias fundadoras e, portanto, detentores do poder, né? E aqui começa, nesse capítulo, Emmanuel descrevendo. Depois dos últimos Tarquínios eram esses patrícios, os representantes de Roma, né? Os reis de Roma, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. É um avanço, né? Termina a ideia de rei e começa da república, né? Res, coisa pública, né? E aí já passa a ser um grupo, né? Que é basicamente dos senadores, que tem alguns representantes, no caso aqui, 2 deles, né? Desculpa. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o Monte Sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menêmio Agripa, cuja palavra se desincumbe com a felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago que constituem, no mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram, então, um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. É a ideia que ele passou de corpo, né? Que isso vai acompanhar, né, todas as exposições a respeito do que é a sociedade, e mesmo do pensamento grego, que cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte, que não há parte mais importante no corpo, né? O corpo, para funcionar como um todo, ele não pode prescindir de certas partes. Então, que de alguma forma todas elas têm importância. Essa metáfora é sempre usada, né? E o que realmente representa uma sociedade. Então, os plebeus, apesar da condição de artesãos, os operadores do dia a dia, né?
os trabalhadores do dia a dia, eles de alguma forma, apesar da condição subalterna, eles têm um papel importante na sociedade romana antiga, né? E interessante aqui é a forma de apresentar a revolta, né? Não foi uma revolta armada, não foi uma luta, foi simplesmente abandono da cidade, né? Eles abandonaram a cidade e a cidade ficou sem serviços, sem como funcionar, né? Muito bem. Aí, Emmanuel destaca a família romana, né? Vou ler o texto, depois comentaremos. A família romana. Muitos poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembramo-nos de que Roma, no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhes as energias? Que força devastadora derrubou todas as estátuas gloriosas da virtude? Debalde, a mão misericórdia de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de rumarias, afundando-o no mar de lodo sanguinolento. Algo que se destaca de Roma, né? Da civilização romana, é que eles valorizavam a cidade, né? Então, cada vez que eles conquistavam algum local, eles construíam aí uma cidade, e o que implica cidade, prédios, os estabelecimentos, a questão do tratamento de... Não era tratamento de esgoto, né? Mas era a coleta de esgotos, enfim, tudo aquilo que diferenciaria o homem dele viver na barbárie, no mato, na selva, né? Então a civilização, a cidade romana era muito importante, porque era o símbolo de progresso, era o símbolo do homem diferente do animal. E isso se estendeu para a família. A família era o núcleo desta cidade, né? Era o núcleo do cidadão, né? Então, o pátrio poder, o poder do chefe de família, era algo que refletia não só na mulher, nos filhos, mas em toda a sua propriedade, em toda a sua influência na cidade, né? E a família, nesse papel, era fundamental. A importância da mulher, apesar dela ter um papel secundário na política, né? Aliás, nem participava da política, ela exercia um papel importantíssimo dentro da sociedade através justamente da família, né? A gente fica imaginando que aquilo era uma bagunça, né? que era uma promiscuidade. Não era, não, né? Existem alguns relatos, né? Que, por exemplo, a intimidade de um casal só se fazia após o pôr do sol, na penumbra, nunca podia ter luz direta, as mulheres eram cobertas sempre em véus, né? Então era um respeito, não era... claro que o cinema nos passa alguma imagem assim mais distorcida, mas para a família isso não era verdade. Tanto que nos túmulos, né, desses
dessas cidades dos romanos, o que se talhava era justamente as conquistas em terra, apesar de não falar nada em vida espiritual, em vida após a morte, mas se destacava as conquistas e o papel de cada um dentro da família, da sociedade, né? Esse era o, era o enfoque, né? É claro que depois, né, depois da vinda do Cristo, né, e a execução de Jesus, Roma começa a se preparar para um declínio, né? Porque as perseguições aos cristãos se tornaram uma obsessão, né? Claro que influenciados pela espiritualidade inferior, obviamente, né? E o que despertou toda a ira, né, das civilizações bárbaras que acabaram ocupando esse papel. Mas aqui ainda estamos nos anos imediatamente antes do Cristo, né? Antes da vinda de Jesus. Mesmo depois da vinda de Jesus, na hora da formação dos cristãos primitivos, né, na família, e essa importância foi muito grande, né? Provavelmente se equiparava ou se perdia, era por pouco, do conceito de família dos próprios judeus, né? Os judeus têm uma questão familiar talvez mais intensa do que os romanos, mas havia uma proximidade muito grande. Vamos continuando. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, continua Emmanuel, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Lembre-se que ele comentou que cada família tinha lá o seu altar para o seu santo, né? A quem eles devotavam, ancestrais, né? Então era um respeito. Isso foi dando lugar às propostas militares e guerreiras, né? O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Entretanto, os pródomos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. Aqui também cabe um outro comentário, né? Isso já foi discutido na academia, né? O que é que chegou daquela época até a nossa civilização atual? Né? O que é que chegou? Se da Grécia chegou a filosofia, o que chegou dos romanos? Né? O direito. O direito romano atravessou todos esses séculos e chegou até nós. Né? E o cristianismo através da Igreja Católica. Isso atravessou os séculos. Mas o destaque aqui é o direito romano, porque qualquer estudante, logo nos primeiros anos, ele vai estudar o quê? O direito romano. Quer dizer, é uma conquista da civilização. Né? O que nós praticamos hoje no nosso código, na Constituição em parte, no Código Civil, tem a sua base naquela época, para que a gente tenha uma ideia da importância desses pensamentos, desses conceitos e desses princípios. Né? As legiões magnânimas do Cristo apresentavam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível, e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e as catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo,
com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Veja, a programação de Roma não era de se fazer essa expansão na base das armas, né? Da espada. Ela poderia exercer toda essa influência através justamente daquilo que a distinguia, que era a cidade, a civilização, o progresso, né? E isso contamina, lógico, as pessoas, né? Aquelas aldeias, aquelas tribos não precisariam ser colocadas na ponta da espada. Elas poderiam ser convencidas, né? Até principalmente pelo exemplo de que viver melhor, que viver numa cidade com todos os seus aparatos é muito melhor do que se manter submetida às intempéries intensas de uma natureza, né? Continuando. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no intuito de provocações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam, então, todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra, que é o imperador romano, né? Império, justamente essa ideia de expansão, né, de crescimento, de desconsiderar as peculiaridades de cada povo conquistado, né, esse passar o rodo, né? Isso é a ideia do império, né? Ele se impõe através da força e se mantém através da força. E, obviamente, isso induz ao povo conquistado a revolta, né? Claro que Roma foi muito inteligente nesse aspecto. O que eles faziam? Eles, ao conquistar uma civilização, eles a denominavam como se fosse um deus ou uma deusa. E aí Roma, né, na verdade, não conquistava, ela se acasalava com esse vizinho, né? E com isso os tornariam parte do Império Romano, né? Então a mitologia romana, acompanhando a mitologia grega, tentava amenizar essa ideia, né, de que o povo era conquistado. Na verdade, ele passava a fazer parte de uma grande família. Acontece que essa família ficou tão grande que todos queriam ser romanos. E isso não acontecia, porque seriam cidadãos de segunda classe, né? E aí é isso que, ao longo dos séculos, vai minar justamente esse império, né? Nas vésperas do Senhor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana, os dois pilares, né? É então que se movimentam as entidades evangélicas do sistema nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito, e escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre,
Nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Então vejam, a vinda do Cristo ele é preparado, né, e acompanhado dos acontecimentos dos acontecimentos da época, né? Então Roma já tinha uma expansão, Roma já tinha uma base e o Cristo vem justamente no momento em que ele consegue, com base no povo judeu, que mantinha a chama acesa do Deus único, representar, atender às escrituras do Consolador, do enviado de Deus, o Filho de Deus na Terra, né? E isso tudo é para que a humanidade dê um passo à frente, né? Agora através da sua própria exemplificação, num local onde teria Roma como base material do mundo e os judeus como base espiritual desse mesmo mundo. No próximo encontro daremos continuidade à leitura do livro. Até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz. Iniciamos mais essa palestra com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando na palestra anterior. Nós estamos tratando do Livro dos Espíritos, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1, que trata das penas e dos gozos terrestres, e o assunto é a felicidade e a infelicidade relativas que temos durante a encarnação. Nós já, na palestra anterior, a gente já fez a leitura das questões 920, 921 e 922, né? E tratamos dessa questão de você ser feliz, né? Ter a felicidade partindo da necessidade. Então, tendo aquilo que é necessário. E ele diz que aquilo que é necessário à vida material é que nos torna felizes, e a consciência tranquila e a fé no futuro é o que nos torna felizes na vida espiritual, né? Essa consciência tranquila é o dever retamente cumprido, a gente fez esse comentário na palestra anterior, né? E aquilo que a gente precisa para a vida material é aquilo que cobre as nossas necessidades. Então, fome, frio, saúde, habitação, essas coisas mais simples, né? Todo o resto a gente considera, a espiritualidade considera como supérfluo, e a gente deveria considerar também. E é nesse ponto, no ponto sobre o que é supérfluo e o que é necessário, que começa a questão 923. Vamos à leitura. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, e reciprocamente de acordo com as posições respectivas. Então, as necessidades, aquilo que é necessário para uma pessoa, depende da posição social que essa pessoa ocupa ou da função que ela ocupa na sociedade. A resposta do Espírito: segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição
e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000 libras, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita ele que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando, ao seu lado, muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde possam repousar a cabeça? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então, no que se resume a resposta do Espírito? Resume-se assim: quando a gente pensa, quando a gente olha para essa posição para baixo, muita gente vai pensar assim: poxa vida, mas aí eu vou olhar sempre para quem está para baixo de mim e eu não vou ter motivação para crescer, né? Não vou ter motivação para conquistar as coisas, né? E por que a gente pensa assim? Porque a gente pensa nas conquistas materiais em primeira instância. Dificilmente a gente está falando numa frase como essa das nossas conquistas espirituais. Então, se você levar em consideração as conquistas espirituais, quem são aqueles que estão à nossa frente ou que estão acima de nós? São os espíritos mais elevados, são os espíritos que amam mais ao próximo, são os espíritos que amam a humanidade. Esses são os espíritos que estão à frente. E o que eles têm materialmente a mais do que nós? Nada. Muito, pouco ou nada, né? Então, o que a gente precisa entender? Que essa elevação social através de conquistas materiais, ela é transitória, ela é desse momento aqui na Terra, né? Ela não é desenvolvida por nós e vai ser mantida por nós. Todas essas conquistas materiais vão ficar por aqui, né? Então, se você pensar a respeito dessas situações, a gente sempre vai se sentir muito prejudicado, né? Como ele diz aqui, desgraçado, se de 10.000 libras a gente passar a ter 1.000 libras. Se de 50.000 libras a gente passar a ter 10.000 libras, né? Mas será que quem ganha menos ou quem ganha um salário mínimo ou coisa parecida não está numa situação pior do que a nossa? Ao longo desses anos, desses 2 últimos anos, a gente viu muita gente perder boa parte da renda ou ter que rever movimentos e coisas que ele achava muito primordiais e de primeira necessidade. Mas como ele diz aqui, ele fala em cavalos e lacaios por conta da época de Kardec, né? Ou seria o equivalente a ter funcionários e ter carros nos dias de hoje, né? Ter vários carros, vários empregados para trabalhar para a gente, né? Então, se você tem um monte de gente para satisfazer todas as suas vontades e você passa a não ter mais essas pessoas a seu serviço, se você tinha título de clube, se você tinha TV por assinatura, internet ultra rápida e esse tipo de coisa, e de repente você tem que diminuir todas essas despesas porque a sua receita diminuiu, né? Você obviamente não vai se sentir a pessoa mais glorificada do planeta Terra, mas será que realmente a gente pode se considerar, como ele coloca aqui, um desgraçado? É esse questionamento que a gente precisa ter. E, ao mesmo tempo, né, quando você passa por essas dificuldades, há sempre um aprendizado.
A questão 924 trata disso, né? Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo aqueles que são mais justos e prudentes. Nenhum meio terá ele de os evitar, né? Então o homem não tem como evitar esses males que o atingem independente da sua vontade. Resposta do Espírito: o homem deve resignar-se e sofrer esses males sem murmurar, se ele quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de um futuro melhor, se fizer o que é preciso para chegar a esse futuro melhor, para obter esse futuro melhor. Então, o que o Espírito está colocando, né? Que mesmo que momentaneamente a gente tenha tido uma queda, que a gente consegue se reinventar, mudar de profissão, mudar de área, que a gente consegue recriar tudo que a gente tinha, ou que a gente pode mudar de negócio, ir para um outro negócio, ou coisa parecida. Ou seja, a gente não perdeu, junto com a posição social, a gente não perdeu as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, a nossa inteligência. E se foi utilizando essas ferramentas que são conquistas nossas, que é o nosso conhecimento, a nossa habilidade, se foi usando a nossa inteligência que nós aprendemos esses conhecimentos e essas habilidades, a gente pode, usando essa inteligência, adquirir novos conhecimentos, adquirir novas habilidades e dar uma nova guinada na nossa vida. Para isso, a gente precisa manter a esperança nesse futuro melhor. Tudo isso é uma conquista da fé. Por isso que ele fala lá na questão anterior de que você tem que ter a consciência tranquila, né? Então, como é que você tem a boa consciência? Quando você tem a sensação do dever cumprido. Então, mesmo que, como aconteceu agora conosco, numa situação de pandemia, e a vida fez um revés que você não esperava e que independeu da sua vontade, mesmo que seja essa a situação, você consegue mudar totalmente a sua vida se tiver força de vontade, se não perder a esperança, se utilizar os recursos que você dispõe naquele momento para construir esse futuro melhor. Mas principalmente se você não desistir de lutar, se você continuar fazendo aquilo que você sempre fez, né? Questão 925, né? Por que Deus favorece com os dons da riqueza a certos homens que não parecem merecer esses dons? A gente sempre olha para as pessoas que estão numa situação financeiramente mais tranquila do que a nossa, como se nós tivéssemos muito mais méritos do que eles para estar naquela situação, né? E a gente até fica invejando muitas vezes essas posições. Só que a gente não sabe quais os perrengues que cada um está passando. Cada um tem a sua vida, né? Então, às vezes, por trás de uma aparente tranquilidade material, tem as dificuldades de saúde, ou as dificuldades de relacionamento, ou de uma família com entes queridos passando por esse ou por aquele problema. Então, felicidade, por isso que esse capítulo trata de felicidade relativa, né? E a gente falou disso na palestra anterior. Você nunca tem uma felicidade plena num planeta como a Terra, né? Sempre vai ter algum senão que te impede de ter uma felicidade plena, né? E quando a gente olha para os homens que têm riqueza, a gente sempre fala, se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, eu faria assado, faria de outra forma, eu daria melhor uso para essa riqueza, né? A resposta do Espírito para essa questão é: isso significa um favor aos olhos daqueles que apenas veem o presente, mas fique sabendo, a riqueza é frequentemente a prova mais perigosa do que a miséria. E aí ele pede para a gente olhar as questões 814 e seguintes, né, que tratam desse assunto, né? Então, como não é o objeto aqui do nosso estudo, a gente vai deixar para tratar desse assunto numa outra oportunidade, quando a gente estiver tratando dessas questões 814 e seguinte.
Mas fica a frase de que, na verdade, a riqueza material, por ela durar, o máximo que ela vai durar para a gente, é uma encarnação ou até a morte, né? A gente sempre precisa ver essa riqueza material como um empréstimo de Deus, e ela traz consigo um conjunto de responsabilidades proporcional à quantidade de riqueza que você tem, porque com essa riqueza você tem que transformar a esmola em trabalho digno, transformar pessoas sem oportunidade em pessoas com oportunidade, transformar a vida das pessoas através do trabalho, do pagamento dos salários e do desenvolvimento intelectual, moral e social dessas pessoas, porque você tem os recursos para fazer isso. Então a riqueza precisa gerar mais riqueza, e essa nova riqueza precisa ser distribuída entre as pessoas menos favorecidas, guardado o quinhão de cada um aí para manter os negócios funcionando. E essa responsabilidade vai fazer parte daqueles deveres que, se você não cumprir, vão causar a sua infelicidade, porque o dever não cumprido te causa ansiedade e inquietação, como a gente viu na palestra anterior, né? Aí nós vamos agora para a questão 926, em que ele diz o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Então, é uma sequência, né? A gente vai fazendo o desenvolvimento tecnológico das coisas e a gente vai criando novas necessidades, e quando você não tem essas necessidades, você acaba criando novas aflições. Esse é o questionamento. Um exemplo característico disso é, por exemplo, planos de saúde ou coisa parecida, né? Então a gente lá atrás nem se cogitava essa possibilidade de planos de saúde ou coisa parecida. A civilização se desenvolve, né? E hoje a gente olha para o plano de saúde como uma necessidade básica, né? É necessário que todo mundo tenha, ou que todo mundo tenha acesso a um sistema de saúde que lhe permita restaurar a sua saúde. Vem a resposta do Espírito nesse sentido, né? Dessas novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas vai pagar esse progresso. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, quando, por exemplo, voltando ao assunto dos planos de saúde, né? Muitos dos nossos males estão relacionados ao nosso comportamento no dia a dia. E aí o plano de saúde, ele vira uma espécie de remédio necessário, mas para um mal que fui eu mesmo que criei. Então, se eu me alimento mal, eu preciso de um plano de saúde e de uma assistência médica. Se eu me alimento bem e se eu me mantenho a minha atividade física e uma vida saudável, talvez eu fique bem menos doente, talvez eu tenha uma saúde muito melhor
e talvez eu não precise tanto do plano de saúde. Então é nesse sentido que ele pede para a gente refletir sobre essas necessidades, porque elas são factícias no sentido de que são fatos, mas são fatos que nós mesmos criamos, né? Então esse é o ponto-chave aí para a gente pensar. E a outra coisa que ele coloca é que a gente não deve invejar o rico, primeiro porque a gente não sabe qual é o futuro reservado ao rico. A gente não sabe onde é que ele vai parar, nem nessa vida e nem na próxima. Segundo, porque mesmo que Deus permita que um mal prospere, esse desenvolvimento, né, essa prosperidade, ela é transitória, ela é restrita a um determinado espaço de tempo, tá? E a pandemia que demonstra isso, né? Muita gente que estava prosperando parou de prosperar, então ela é transitória, ela também passa, né? E mesmo que tudo dê certo até a morte, depois da morte você não sabe o que está reservado a quem fez mau uso da riqueza, né? Você só sabe que ele não vai ser tão feliz quanto ele acha que vai ser feliz. Então, quem já tem esse conhecimento precisa usar esse conhecimento para se corrigir. A gente vai ficando por aqui. Nós ainda temos várias questões para tratar desse assunto que vão estar. A gente vai ler nas próximas palestras, mas para não se estender demais, vamos parando por aqui. Na próxima palestra, no próximo contexto, a gente volta. Eu me despeço de vocês, agradecendo pela atenção, agradecendo pela paciência comigo e espero que todos estejam aproveitando desses momentos de reflexão. Nós encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos.